E aí, Parmeira? Segunda-feira feliz, hein? Finalmente podemos dormir tranquilos no domingo. Tranquilos entre aspas, né? Porque até sábado que vem, depois do jogo, ninguém dorme. E isso se não perder, né? Porque aí 2018 replicado seria o terror. Coisa que eu tenho fé em Cristo que não vai acontecer. Para quem não sabe, eu creio que seja impossível você estar aqui e não saber. O Palmeiras acaba de se classificar novamente para a final do Paulista contra o Corinthians. Nós que ali em 2018 fomos assaltados, temos agora em mãos a oportunidade de replicar, né? De fazer justiça, né? O que não pode acontecer é acontecer o mesmo que aconteceu naquela ocasião, porque aí seria caótico. De qualquer forma, eu creio que o Corinthians tem em mãos a oportunidade de replicar o que o Palmeiras fez consigo em 1933, após a derrota por 8-0. Em contrapartida, nós temos a oportunidade de lavar a alma contra a Gambazada, o que é essencial nesse exato momento. O Palmeiras precisa disso, o Palmeiras precisa desse jogo, desse embate, para tirar essa estigma de que nós agora somos capachos da Gambazada, coisa que nunca existiu. Eu que cresci assistindo os jogos do Palmeiras, sempre foi muito equilibrado os embates e nas decisões nós imperávamos nas decisões. O Palmeiras era quase sempre o algoz. Bom, vou falar acerca do jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi espetacular, eu realmente não esperava tanto. O time da Ponte quase sempre é muito bem postado, é um time muito bem treinado sempre. E eles entraram bem sim, eles jogaram na limitação, apresentaram certo perigo, mas o Palmeiras reinou sozinho. Vale ressaltar aqui que eu fiz as anotações da partida, eu estou tentando estabelecer aqui um método, um recorte, sabe? Um formato. Esse vídeo eu vou tentar editar, então pode ser que ele demore muito mais para sair, porque eu acho que editado fica muito melhor, entrega maior qualidade para vocês, isso se o meu computador permitir. De qualquer forma, a prioridade aqui é a qualidade da informação. Aos 5 e aos 7 minutos, o Rony teve boas oportunidades. E eu percebo que a maior parte dessas oportunidades veio do pé do menino. Então, o Rony, como menino, tem muito mais segurança para atuar e tem um potencial criativo maior. Chegou mais agudo a partida. Claro que tem o trabalho do jogador, que é perceptível que busca o primeiro gol, o que de certa forma está atrapalhando, porque ele chega afoito à partida e isso tem atrapalhado. Mas eu creio que contra os Gambás ele vai ter aí 2 jogos em que a oportunidade surge de ele desencantar na hora certa e tirar esse peso das costas. E pode ser que isso aconteça. Eu estou realmente ficando preocupado com a fase atual do William. Eu percebo que depois da lesão que ele teve contra o Vasco, no gol do título com o Daverson em 2018, ele passou a ter muitas oscilações, muito mais oscilações do que se espera. E de uns tempos para cá tem sido difícil ele converter as chances criadas em gol. Eu costumo dizer que parece que ele precisa botar o pé na forma de novo. De qualquer forma, ele tem uma história no Palmeiras, é um dos jogadores que eu mais respeito ali, e eu realmente creio no potencial dele e que ele também possa desencantar contra os Gambás e tirar esse peso das costas. Tô com sede. Eu vou ter que editar esse vídeo. Bem, gostaria de mencionar também o amarelo tomado por Felipe Melo, que eu achei que foi um absurdo sem precedentes. É muito nítido de que o árbitro queria se impor e mostrar que ele estava no controle da partida e queria evitar que o Felipe Melo tivesse a postura ostensiva que ele sempre tem. Acontece que o Felipe Melo tem em campo um papel de capitão. É ele quem representa os demais atletas e ele é o porta-voz da equipe. Então você não pode silenciar com o amarelo um capitão numa semifinal logo de cara assim, por uma simples reclamação. A decisão do árbitro foi cretina nesse aspecto. E de fato, impera no Felipe Melo aquele histórico de que é o Felipe Melo. Qualquer outro jogador do mundo não sofreria um amarelo assim, bobo desse jeito, não sem que houvesse grandes críticas à atuação do árbitro, né? Outra coisa é o golaço do Di Paula, que saiu aos 45. O Palmeiras tem se tornado o Corinthians antigamente, né? Nós só decidimos no fim do primeiro e do segundo tempo. Isso para mim é incômodo. Isso mostra que o time talvez não tenha criado ou não tenha aproveitado as demais oportunidades e age sempre ou no erro do adversário, com a desconcentração iminente, né, do término iminente, seja da primeira etapa ou da partida. O Patrick de Paula teve muito mérito naquilo, foi absurdo, ele tem jogado muito. O lançamento do Ramires foi muito bom também. Ramires que teve uma partida fria, ainda assim deu um ótimo lançamento, teve uma falha da Apodi, uma ótima finalização do Patrick de Paula. Mas esse deveria ter sido o segundo ou terceiro gol do Palmeiras no primeiro tempo. Daria para ter feito muito mais. Das duas, uma. Você pode observar pelo lado positivo de que nós temos uma cria da base que tem muita personalidade e competência técnica. Mas de outro é que o Sr. William e o Rony perderam muita oportunidade.
O Gabriel Menino estava distribuindo passe e visão de jogo, cara. Cara, era pitoresco ver como ele se desempenhava ali na criação do ataque e o time não converteu. Tudo bem, o Ivan é um ótimo goleiro, isso deve ser ressaltado. Ele realmente vale o preço que tem e ele salvou em diversas ocasiões. Mas o gol do Patrick de Paula, ao mesmo tempo que nos alivia, fica um alerta de que o time do Palmeiras não pode precisar sempre de uma jogada atípica ou de um recurso ali, de um chute de fora da área, assim como era com o Scarpa há pouco tempo atrás. Por quê? Porque isso significa necessariamente ou que o time não criou oportunidades ou que o time não tem aproveitado as oportunidades. Coisa que contra um Corinthians isso não pode acontecer. Mais à frente eu vou fazer uma análise específica a respeito disso. Bom, eu me dei o direito de fazer um relatório do primeiro tempo e foi com essas palavras que eu defini. Palmeiras mais ágil, veloz. As linhas de defesa da Ponte pareceram dar mais espaço ao Rony, coisa que aconteceu, que teve maior liberdade criativa, boas finalizações que infelizmente não terminaram em gol. Faltou calma. Acertou também passes e cruzamentos satisfatórios e mostra a evolução. É esse o primeiro tempo do Palmeiras. Foi um time muito criativo, muito disso se deu pelos pés do Gabriel Menino, que foi espetacular. Eu percebi também muita evolução do Diogo Barbosa. Eu, graças a Deus, queimei a língua com ele nos últimos jogos. Eu andava criticando muito o Diogo Barbosa e com razão. E ele provou o contrário. E eu percebo que boa parte das boas atuações de Diogo Barbosa se deu pela segurança na zaga que tem proporcionado o Gustavo Gomes. Repara que o Gustavo Gomes está dando o total apoio necessário, o total respaldo para o Diogo Barbosa sair jogando, para o Diogo Barbosa ter aquela segurança necessária para ter aquela confiança daquela atuação. E os dois jogando naquele lado esquerdo tem sido sim satisfatório. Embora eu ache que o Matias vinha chegando de lesão, ele vai retomar o espaço da titularidade, mas cabe sim um elogio ao Diogo Barbosa e também ao Gustavo Gomes. Coisa que naquele lado, Gustavo Gomes, Diogo Barbosa, o Gabriel Menino e o Rony saíram muito bem. O time atuou, dessa vez foi muito síncrono. O segundo tempo começou e eu percebi que dessa vez o Palmeiras tentou ali se recompor, observava a partida e tentava dar continuidade. Eu não vou seguir ao certo o cronograma da partida, porque eu não sou um reloginho nem nada, mas eu tenho as devidas ressalvas a ser postas à mesa. A primeira delas é que o Luiz Adriano ele não tem recebido a bola, pura e simplesmente. Vai chegar uma hora em que a gente vai cansar de falar isso e vai ter que ser tomada alguma decisão. Talvez se ele vier ao meio campo, jogar como meio atacante direito ou até mesmo um segundo atacante, eu acho que talvez seria uma boa opção em caso de necessidade, porque ele tem ali o recurso do passe, ele tem um recurso de puxar a marcação e ele não cabeceia. Ele é um jogador que já provou que ele tem faro de gol e que ele sabe finalizar, mas desde que tenha a ocasião perfeita, desde que tenha a ocasião propícia, coisa que com o meio de campo do Palmeiras atualmente não tem tido. Das vezes que a bola chegou nele, ou passava por cima, ou passava por trás. Um exemplo disso foi aquela jogada do Zé Rafael, em que, cara, era só finalizar e o Palmeiras não aproveitou. Nós desperdiçamos a chance, a bola não chegou no Luiz Adriano e ainda assim criou um contra-ataque esplêndido da Ponte Preta com a defesa esplêndida do Everton. O Palmeiras tem o mesmo problema criativo de sempre. Nós não conseguimos converter. Primeiro, o meio de campo não consegue produzir jogada. E quando consegue, o time, talvez por nervosismo, talvez por um pouco de incompetência, ou sei lá o que, não consegue converter as chances criadas em gol. O relatório do segundo tempo que eu fiz foi basicamente o seguinte: o time manteve a intensidade, oscilou entre a detenção da posse e a atuação reativa. Nos poucos momentos que o time tomou perigo, a defesa sofreu. Eu percebi uma falta de comunicação sutil entre Luan e o Marcos Rocha. Eu percebo que o Marcos Rocha, por mais que tenha tido boas atuações, ainda é um jogador desbalanceado. Por vezes ele consegue sair para o ataque e ele faz fila. Ele dribla um, ele dribla dois e ele cruza. Mas por vezes ele tropeça na bola. Na parte defensiva, ele realmente deixa muito a desejar. Eu apoio sim a permanência do Marcos Rocha, mas eu percebo que ainda tem esse desequilíbrio. Ele precisa ter um pouco mais de regularidade. Ok, dos poucos momentos que o time tomou perigo, a defesa sofreu, principalmente no lado direito, em uma má comunicação entre Marcos Rocha e Luan. Continua com a mesma péssima comunicação entre os defensores. O Palmeiras sempre teve esse tipo de erro em clássico, por exemplo. Bom, o que eu percebi no segundo tempo foi o seguinte: o Lucha, ele tem uma criatividade muito grande em alterar. Por vezes ele faz bobagem, por vezes não.
O que eu não entendo no Lucha é a insistência no Lucas Lima. Tudo bem, o Lucas Lima tem mostrado atuações regulares, etc. Mas o Ivan Angulo e o Lucas Esteves ainda não jogou. Eles não jogaram e o Lucas Lima jogou todas as partidas, certo? Eu gostei da ideia da linha defensiva, da segunda linha defensiva, né, com 4. No caso, ele usou o Lucas Lima, o Zé Rafael, o Menino e o Gustavo Scarpa. Eu achei interessante. O Gustavo Scarpa entrou muito bem. Eu não sei o porquê do Gustavo Scarpa ser tão contestado no Palmeiras ainda. Por mais que ele tenha atuações ali que variam, ainda assim, dentre os piores, ele é o melhor. Ele tem o recurso do chute, assim como o Patrick de Paula, e não é à toa que ele meteu aquela bola na forquilha. Em 15 minutos de partida, ele fez muito mais que muitos dos caras que são titulares incontestáveis, tanto com o Luxemburgo quanto com o Felipão, não fizeram. E eu acho que ele deve sim ser titular. A alteração que eu devo mencionar é a do Bruno Henrique, que eu não entendo o que faz o Bruno Henrique tanto no Palmeiras, não entendo qual que é o tesão que o técnico tem de escalar esse cara. Ele não tá numa boa fase, ele tá lento, isso porque eu era muito fã do futebol dele, mas esse ano tem pecado bastante. E eu acho é o seguinte, que esse Palmeiras apresentou um ótimo futebol, mas ainda assim é um time muito pouco pontual. E é necessário que isso seja corrigido para o segmento da temporada, não só para a final do Paulista. O Palmeiras chega para essa final bastante pressionado, mas muito pressionado mesmo. Porque nós tivemos ali uma decepção muito grande no campeonato de 2018, que para mim foi um assalto. 2, que o time está numa atmosfera muito ruim, numa crise tática, numa crise financeira. Não. E é isso que me incomoda bastante. O Corinthians chega com 4 meses de salário atrasado e sobressai. Então o Palmeiras chega com aquela obrigação de vencer para tirar esse limbo da gente. E eu espero que aconteça, de fato, mas diferente da Ponte Preta, o time do Corinthians não vai dar tanto espaço para o Palmeiras oportunizar. Não vai ter oportunidade suficiente, cara, para você fazer um gol de 10 ou 12 finalizações. Com o Corinthians não é assim. O Palmeiras tem que ser cirúrgico. Da mesma forma, o Corinthians não desperdiçaria nunca aquela oportunidade criada pela Ponte da ineficiência do Zé Rafael. O Zé Rafael fez uma jogada ótima, ele tem todos os méritos nisso, mas ele não converteu. Não tendo convertido, gerou a jogada eficiente, a jogada necessária para a Ponte Preta. É o que a Ponte Preta precisava, atuando no nosso erro, para criar. E criou. Criou perfeitamente, chegou. O Everton teve que fazer uma defesa esplêndida, coisa que eu tenho certeza que se fosse no time dos Gambás, os caras iriam aproveitar. Porque é exatamente o que eles esperam que aconteça. O Palmeiras é um time ineficiente. O meio de campo ainda não se comunica tão bem com o ataque. Por sorte, nós temos o Gabriel Menino, que fez isso no último jogo, que há muito tempo que eu não via isso no Palmeiras, e ele fez acontecer. E nós temos o Patrick de Paula, que finaliza de longe. Talvez o Scarpa seja uma boa peça para colocar do lado direito, na meia direita. Talvez não, não sei. Eu acho que talvez ele seja um jogador de segundo tempo. Eu sei que o Lucas Lima não pode mais entrar. O Palmeiras precisa arrumar uma forma de ser mais eficiente, de converter pelo menos 45% das oportunidades. Porque se nós demonstrarmos a mesma falta de pontualidade e os mesmos erros, o Corinthians vai ganhar de novo. Que é exatamente isso que ele espera de nós. Um adendo que eu gostaria de colocar é como a presença do Ramires, por mais que as atuações sejam bastante variáveis e, de certa forma, possa ser contestado, é benéfico para a atuação do Patrick de Paula. Eu creio que, assim como o Felipe Melo, ele é um ótimo volante, ele é um cara muito experiente, e tanto um quanto o outro, junto com o Patrick de Paula, só tem a acrescentar. Mas, de certa forma, o Felipe Melo é necessário na zaga. Eu acho que também ele é muito melhor na volância, é a posição de ofício, mas pelas características de jogo que sempre teve o Ramires, eu acho que é muito mais compatível com o potencial presente no Patrick de Paula. Na desenvoltura do Patrick de Paula é muito mais compatível às características do Ramires, que se continuar jogando bem, se der certo, vai ter tudo para ser uma parceria de sucesso. E eu acho que esse menino tem muito que aprender, tem muito que aprender com os dois. Mas o Ramires mostra que ele é o tipo de jogador que o Patrick de Paula vai ser. Talvez até melhor, pelo potencial que tem. O Corinthians vai chegar na final com aquele simples do que vier é lucro. Claro que existe sim aquela rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, e eles vão suar, e eles vão se matar, eles vão se degladiar para conseguir, mas no Palmeiras não tem clima de oba-oba. Primeiro que para nós esse campeonato é obrigação. Segundo que para nós é necessário, é extremamente necessário que vença para que deixe de trás essa estigma, esse karma desgraçado, porque, cara, ao tempo que pra nós tudo dá errado, pros caras, cara, tudo conspira a favor,
E isso, para mim, como torcedor, é inadmissível. Nós esperamos ali que o Palmeiras se poste muito bem nos 2 jogos, não pode perder a oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje que no jogo de ida da final do Paulista de 2018, em Itaquera, o Palmeiras estava ganhando de 1-0, o William perdeu um gol embaixo da trave, e isso foi fundamental no decorrer do segundo jogo da final. Essa é a hora certa de tirar essa estigma, nós temos a pessoa certa no comando, que por mais que tenha tomado decisões estranhas e que vale sim, de certa forma, ressacar, né, de contestar, o Luxemburgo é o cara certo para estar no comando. Ele ganhou os últimos 2 paulistas em 40 anos, que foi de 2008, que foi de 93, e o Palmeiras tem tudo para ter sucesso, só depende de si mesmo. Então os jogadores têm que entender que tem que entrar em campo com seriedade, é uma questão de vida ou morte, quem é da base sabe, quem é da base sente, e nós temos que apoiar. Esse é o momento em que nós precisamos apoiar, para que nós não nos tornemos nocivo à atmosfera e sejamos um fator contrário a mais. Porque, cara, tudo conspira para os gambás. Não é possível. Os caras devem ter algum tipo de bruxo, de feiticeiro muito bom. É o terceiro jogo consecutivo dos caras que eles passam com vitória magra, exceto o jogo do Bragantino, né, que foi uma vitória ampla, com falha de goleiro. O Everton falhou com eles, o goleiro do Mirassol falhou com eles, o goleiro o Curirim lá, o cabeçudo, também falhou com eles. Todo mundo falha com os caras, velho. Nós precisamos cortar isso agora. É agora que fica essa oportunidade. Talvez o universo, o cosmos, o próprio Deus esteja dando uma oportunidade do Palmeiras de acabar isso por aí. De revidar aquele infortuito caso de 2018, que foi horroroso, que foi uma tremenda de uma injustiça. Nós temos na nossa mão a oportunidade de, por fim, botar um fim nisso. Da mesma forma que eles têm a oportunidade de replicar o que aconteceu em 33. Se o Palmeiras perder, o bagulho vai ficar louco. Mas até lá, apoio ao máximo. Nós temos que apoiar incondicionalmente. Bem, se você assistiu até aqui, é uma proeza, porque esse vídeo ficou muito comprido. É bem provável que eu não consiga editar, meu computador está muito ruim. Mas se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, posta sua opinião. Se em algum momento eu falei alguma bobagem, você pode me corrigir. E eu peço para que você envie para alguém, caso você entenda importante. E é isso daí. Até domingo lá, tem muita noite mal dormida pela frente, né? Tamo junto, palestra. Agradeço desde já. Falou.